Eu sou natural de uma cidadezinha chamada Rincão, interior de São Paulo. Na verdade, eu nasci numa fazenda, né? Por isso que eu sou fazendeiro, né? Nasci numa fazenda chamada Santa Maria, município de Rincão. Fui criado numa vila chamada Guatapará, que era na época distrito de Ribeirão Preto. Aos 6 anos eu perdi meu pai, ele morreu trabalhando na olaria. Minha mãe nos criou 6 filhos, meu pai a deixou viúva com 6 filhos, embora ela tivesse apenas 26 anos na época, com 6 crianças. Me lembro da minha mãe com os 6 filhos em volta, com um prato de comida, dando uma colherada para cada filho e chorando, né? Essa é uma imagem que eu tenho da infância que eu trago para o resto da vida, né? Minha mãe foi uma heroína, ela ainda vive, graças a Deus, vai fazer 80 anos, né? É uma guerreira, serva de Deus. Em 1979, nós nos mudamos para Jaboticabal, onde conhecemos a Igreja do Evangelho Quadrangular. Na época era conhecida como a Capela da Bênção, né? Ministério da pastora Fidelcina Oliveira Clarindo, juntamente com o pastor Daniel de Oliveira, que era muito jovem na época. Hoje ele é superintendente na cidade de Taquaritinga, né? Uma pessoa maravilhosa, por quem tenho um grande carinho. E em 1981, 2 anos apenas após a minha conversão, eu já assumi a minha primeira obra, né? Como pastor titular, na cidade de Barrinha, onde nós tivemos as nossas primeiras experiências ministeriais, né? E muita gente endemoniada, muita gente perturbada, uma época em que Deus operou muitos milagres. E ali nós permanecemos por 10 anos. Eu digo nós porque, embora eu tenha ido sozinho, solteiro para o ministério, né? Depois de 2 anos e meio eu me casei. Casei-me com a pastora Sônia de Ângeles e somos casados há 34 anos, né? De Barrinha eu fui para Mirandópolis em 1991. Permanecemos ali por 15 anos. Barrinha nós compramos terreno, construímos. Mirandópolis nós construímos 3 templos e comprei uma igreja de uma outra denominação. Compramos uma chácara na zona rural de 16.800 metros quadrados, né? Onde pretendíamos fazer um acampamento, mas aprove a Deus que em 2006 nós nos mudássemos para Itapeva, onde estou até hoje, né? Ali em Itapeva pegamos uma igreja tradicional, com aproximadamente 140, 150 pessoas. Hoje nós temos uma igreja, já ampliamos o patrimônio muitas vezes mais, compramos uma casa ao lado, fizemos a igreja nova, uma igreja que comporta hoje 700 pessoas sentadas, né? Recentemente compramos uma área boa também para fazer estacionamento, né? Deus tem nos abençoado. Itapeva tem sido um marco na nossa vida. Minha esposa é pastora também, juntamente comigo. Nós temos 3 filhas, Jerusa, a Jéssica e a Juliana, né? Minhas 3 filhas são casadas, né? Casaram-se em Itapeva, né? E Deus nos deu já 4 netos, né? O Emanuel, né? O mais velho, a Lavínia, Peraltinha, né? O Daniel e a Ana, que é a caçulinha, filha da Jéssica. Quando
reúne para almoçar, dá um gasto grande. Nós tivemos em cada lugar uma experiência diferente, né? Primeira cidade que eu fui pastor foram experiências lindas, de milagres, né? Milagre a ponto de nós termos na parede da igreja várias muletas que as pessoas deixavam ali. Certa vez entrou uma senhora na igreja, levada dentro de uma carriola de pedreiro, carrinho de pedreiro. De tão pobre que eram, não tinha nem cadeira de rodas, né? E após receber a oração, ela foi completamente curada e ela levou a carriola embora, né? Então foram algumas coisas que marcaram a nossa vida. Mirandópolis, o que marcou a nossa vida em Mirandópolis foi ter que enfrentar uma situação que, lamentavelmente, a gente teve que enfrentar. Era um grupo de pessoas que, infelizmente, achavam que eram donos da igreja e nós tivemos problemas sérios, acabamos sofrendo uma divisão na igreja. E depois daquilo, né, quando esse pessoal saiu da igreja, foi o momento que Deus coroou o nosso ministério naquela cidade, né? Chegamos, inclusive, a virar superintendência regional. Foi em Mirandópolis que eu me tornei superintendente regional no ano de 2000, né? E Itapeva nós tivemos algumas experiências maravilhosas com Deus, mas eu tive uma coisa que marcou muito a minha vida em Itapeva. Foi quando nós estávamos construindo o templo, que era a igreja dos meus sonhos, né? E naquele ano de 2009, eu estava realizando muitos sonhos, né? Eu estava completando 25 anos de casado, estava completando 50 anos de idade, construindo o templo, estava terminando o curso de Direito, que era um sonho também, e também eu tinha realizado o sonho, eu estava chegando naquele dia, exatamente naquele dia eu tinha chegado de viagem dos meus sonhos, que é conhecer Israel, né? Então parece que tudo assim de bonito estava acontecendo na minha vida naquele ano. E eu cheguei de viagem, à noite, de manhãzinha fui para a igreja, tenho esse hábito de ir para a igreja todas as manhãs, e entrei no templo, conversando com um irmão que inclusive era meu aniversário, foi levar um presente, e eu ouvi gritos, né? Gritos, e alguém entrou na igreja gritando: pastor, o pedreiro caiu do andaime. Eram quase 9 metros de altura, e aquilo marcou muito a nossa vida, porque eu vi aquele homem morrendo na minha frente assim, e a gente se sente impotente sem poder fazer nada, né? Então, aquilo trouxe para a gente assim, aquela sensação de você estar no ápice da alegria e em fração de segundos, né, no ápice da tristeza, né, no mais profundo. Então, se Deus não dá graça para a gente não tem equilíbrio, nem físico, nem espiritual, nem psicológico, emocional, para aguentar esses baques, né? E superamos, graças a Deus, e hoje nós temos em Itapeva uma boa igreja, estamos trabalhando com células, nossa igreja hoje está com 80 células, temos uma frequência de domingo, né? Aos domingos nós temos aí 600 pessoas aproximadamente, a Santa Ceia passa disso, né? É uma igreja que está em pleno crescimento. Abrimos várias igrejas também na região. Nossa região hoje tem, dentro da cidade de Itapeva, que é uma cidade com 90 mil habitantes, né? Nós temos 13 igrejas, todas as 13 igrejas em pleno crescimento, né? Apenas 2 salão alugado, as outras são todas templos próprios, e na região toda nós temos 37 igrejas. Nós acabamos de comprar uma área lá para estacionamento, pagamos R$500 000, estamos pagando, né? R$500 000, onde nós queremos
fazer ali uma construção grande também, manter o estacionamento, mas fazer alguns departamentos, né, na área em cima, né? Mas sonho a gente tem, sonho de abrir obras, sonho de crescer, né? Eu acho que a gente não pode nunca perder o desejo de avançar, porque se a gente parar de crescer, nós não vamos estagnar, nós vamos diminuir. Ninguém que para de crescer estaciona. Na verdade, é como se a gente estivesse subindo um morro, né, com uma estrada de barro, né, e o carro parasse lá no meio, né, e a gente não ia para cima, mas com certeza nós iríamos descer, né, entendeu? Então nós não podemos parar, senão a gente tem que descer. Então vamos continuar avançando até que Deus nos dê vida. Que alegria estar aqui com vocês, que alegria poder falar a você que está aí assistindo a esse vídeo e dizer o seguinte: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é talvez venha, a Bíblia afirma, ela vem. Então, por mais difícil que seja, por mais luta que você tenha, acredite, o nosso Deus é um Deus que nos levará em triunfo, nos conduzirá em vitórias. A vida de uma pessoa fiel nunca termina em derrotas. Então, o ponto final nunca será colocado antes do dia da tua vitória. A história de vida e o testemunho do conselheiro estadual, Reverendo Antônio Donizete de Ângeles, são inspiração para prosseguirmos firmes em nossa caminhada da fé. Na próxima segunda-feira, conheceremos um pouco mais da história de mais um superintendente, nosso secretário-geral de Administração e Finanças, Reverendo Davi Rodrigues. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.